Vamos falar de futebol brasileiro então, porque hoje o São Paulo anunciou a saída de Rogério Ceni, mesmo após uma vitória. Rogério Ceni não é mais treinador do São Paulo, meus amigos. Mesmo, aqui, ó, tá aqui, ó. Olha lá, cadê? Então, eu também encontrei com ele nesse mesmo dia. Ah lá, tá vendo? E o que vocês acham disso? São Paulo acertou em demitir o Rogério Ceni ou fica um recado de que não era nem para tê-lo mantido, né? Ele foi demitido ou pediu demissão? Então, a nota oficial do São Paulo é que anuncia a saída, né? A gente não sabe se foi ele que saiu ou se foi o São Paulo que demitiu. É muito triste. Faltou o negócio, desejamos sorte no prosseguimento da carreira, que hoje é padrão, né? Hoje o RH já fala, não, tem que botar na nota oficial. Já vem o texto pronto, né? Cara, aquele negócio de só poder demitir um técnico no campeonato caiu, né? Já não tem. É muito triste. Porque assim, também iam dizer que era em comum acordo. Eu acho, assim, você não ter uma coletiva, uma nota um pouco mais esclarecedora para tratar da saída, seja demissão ou pedido de demissão, do maior ídolo da história desse clube, que hoje é treinador, e eu entendo que é um cargo muito menos protegido, o que ele fez em campo está lá, está registrado. Eu acho pouco tato da diretoria do São Paulo. Beleza que tem desgaste, essa coisa não evoluiu, o time estava travado. Eu entendia no início da temporada que eu acho que não tem técnico, ou não tinha técnico melhor para estar à frente dessa bagunça que hoje é o São Paulo. Eu acho que ele absorvia vários problemas, ele servia de escudo várias vezes. Ele é um cara absolutamente apaixonado pelo São Paulo. Eu entendo que o trabalho estagnou e que, em termos de ambiente, tinham algumas apurações mostrando que talvez a extração de conteúdo dos jogadores já não estivesse mais rolando. Mas, encerra uma relação com um cara desse tamanho de uma maneira minimamente honrosa, assim. Faz uma coletiva e explica. Ou pelo menos na nota deixa claro. A gente não sabe nem se o cara foi demitido ou pediu demissão na nota, Ele dá uma declaração muito emblemática, né? Porque ele é perguntado justamente sobre se sentir pressionado. Você está se sentindo pressionado? Que você pode sair? Foi ontem. Essa foi a última entrevista dele. E ele fala, cara, pressionado não. Eu me sentia pressionado há mais de 30 anos atrás, quando eu vim trabalhar no São Paulo, ainda um moleque, morava embaixo dessas arquibancadas aqui e ganhava 1/3 de um salário mínimo. 800 cruzeiros. E o que ele fala, equivalente hoje a 800 reais, sabe? Então, naquela época eu me sentia pressionado. Eu consegui vencer, consegui prosperar, consegui batalhar quanto a isso, né? Até mentalmente falando. Para se tornar um dos maiores, se não o maior ídolo da história do São Paulo. E aí ele até cita o Muricy, né? Quando da saída do Muricy. Um pouco disso que o Formiga falou, né? Era um cara que era emblemático para o clube, já tinha ganhado tudo ali basicamente com o São Paulo e também saiu de uma maneira que talvez não tão honrosa assim como deveria. Você citou depois o negócio do Autuori, né? Aquele momento terrível, até uma questão de saúde, de família do Autuori. Ele falou, o São Paulo tá acabando com os ídolos, né? Quando o Muricy assume um momento terrível do São Paulo em 2013, escapa de um rebaixamento até com uma certa tranquilidade e vai ser vice-campeão brasileiro daquele grande Cruzeiro em 14. Ele fala, São Paulo tá matando nossos ídolos. Era algo que o Muricy falou há 10 anos. E de lá para cá só piorou. São os piores anos da história do São Paulo Futebol Clube. O Rogério só aguentou esse tempo todo por ser o Rogério Ceni. Mas nem ele mais aguentava, não merecia o Rogério Ceni. Mas quem não merece mesmo é o torcedor. Ontem não foi em grande número, 16 mil, foi o segundo menor público do São Paulo na temporada, mas o São Paulo tem levado 40, 50 mil pessoas ao Morumbi. E o torcedor do São Paulo não tem merecido a direção que tem. O futebol apresentado pelo Rogério Ceni, pelo São Paulo, que evoluiu, sim, é um time que tem uma série de deficiências, muitas lesões, e não é só culpa da falta de estrutura, é culpa de azares, tem acontecido direto, né? Enfim, e atrai muito. Agora, não dá para ser só isso, não dá para ganhar de 2-0 do Puerto Cabello e achar que tá bom. Não dá para... legal, como o próprio Rogério falou, chegamos em 2 finais ano passado, ok. Mas a maneira horrorosa que o São Paulo se portou na final do Paulista, que a gente viu aqui na TNT e na HBO Max, do ano passado, e a final da Copa Sul-Americana, é legal chegar em final, mas não pode só jogar aquilo que jogou contra o Independiente del Valle em Córdoba, assim, e não tem a menor expectativa de melhorar muito. Não vão chegar grandes reforços, a base é boa, mas não é tanto, e se é boa, o São Paulo vende logo, porque tem seríssimas dificuldades financeiras desta gestão, da anterior, que vem desde Juvenal Juvencio. Que está diminuindo, né? E cada vez pior. Eu acho que assim, se você olhar o déficit, ele tá diminuindo. Sim. O São Paulo está entrando num processo de conscientização e o torcedor vai ter que se acostumar de times com menos graça, mais baratos. E eu acho que ter o Rogério ali facilitava esse entendimento. O Rogério tinha lá as exigências dele de contratação, mas ia dentro da realidade do clube. O clube fez uma limpeza de folha, já tinha melhorado o balanço em relação ao ano passado para esse. Provavelmente desse para o próximo, a tendência é que a coisa melhore. Só que, cara,
eu acho que sem o Rogério lá, a diretoria está completamente nua nesse momento agora. Porque perde essa blindagem que você falou. Tem o lance do Rogério, você falou agora, sugeriu nomes, o São Paulo contratou, mas diversas vezes o Rogério deixou claro, né, que o São Paulo não contratava nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Era a quinta opção daquela lista, né, que era o que dava para o São Paulo contratar. E ainda teve algo que você lembrou, Mauro, que foram as lesões, né? Que foram muitas as lesões. A gente falou muito durante o Campeonato Paulista sobre isso, né? Batemos muito nessa tecla. Que é um sinal dos tempos também, né? Também. E São Paulo sempre referência. Só que tem uma coisa que também levou à demissão. O ambiente não estava legal. Assim, do Rogério com os atletas, mas sobretudo dos atletas com o Rogério. Havia um desgaste. Mas está acontecendo, os jogadores são reféns do... Quer dizer, os treinadores teve um episódio com o Marcos Paulo lá. Que não é só aquele. Tá? E está aqui falando um cara que é muito fã do Rogério e um dos melhores amigos que eu tenho exatamente um pouco mais de 30 anos no futebol. Então eu posso dizer porque assim, estava desgastado. Tá? E muito desgaste, não do Rogério com eles, deles com o Rogério. E aí estava um momento contraproducente. O ideal, tá? É que, salvo raras exceções, se o técnico, sei lá, se o seu técnico inventou a doença de algum familiar, já tinha acertado contra o clube, deu um perdido desse. Não, salvo essas situações em que não merece mesmo, eu acho que todo técnico merece, sabe, uma entrevista de saída. Concordo plenamente. Se ele não quiser, também não tem problema, mas aí a diretoria eu acho que tem que falar. Ainda mais no Rogério. Então eu vou chegar lá. Né? E porque isso assim, não é só a questão do respeito profissional. É um respeito com o seu torcedor também. O torcedor quer saber agora. Vem cá, foi o Rogério que foi demitido? Mas por que a diretoria esperou? Então tem tantas respostas ainda que não são... Que o torcedor não sabe nesse momento. Então uma entrevista, ela tirando essas exceções aí, né? A direção do São Paulo não se manifesta há mais de uma semana e a única manifestação do São Paulo foi da torcida independente na segunda-feira, que já encaminhou a saída. Então, mas se o São Paulo tivesse vencido por 90-0, o Manchester City fica a impressão que a decisão é populista. Você vai lembrar da última vez que o Rogério foi demitido, que ele coloca nas redes sociais, os canalhas também envelhecem. Lembra dessa? Quando foi demitido em 17. Mas o problema é que ele tinha com o Leco. Então, assim, eu acho que todos merecem, com raras exceções, né? Todos merecem respeito. Porque você estava falando da coletiva, sendo o Rogério, que é algo que não acontece. Sendo o Rogério, mais ainda. E aí, cara, a produção coloca aqui, São Paulo acertou ao demitir Ceni. Se você me ajudar e colocar o agora, São Paulo acertou ao demitir Ceni agora, errou muito. Errou muito. Se era para demitir, ou seja, São Paulo acertou ao demitir Ceni em algum momento. Que não começasse o ano, né? Pois é, ou que não começasse o ano, ou que aproveitasse a pausa do Campeonato Paulista, que você tinha vários dias pela frente, aí, semanas pela frente. Agora, nesse momento, porque se o Rogério, ou aconteceu alguma coisa muito grave de bastidores, algo além daquilo que a gente já sabe que já estava acontecendo, mas isso também já estava acontecendo. Então, porque se for para cair o Rogério, porque ganhou do Puerto Cabello por 2-0 só, e porque começou mal o Campeonato Brasileiro, porque perdeu do Botafogo, né? Sim. Do Botafogo empatou fora. Com o Ituano na Copa do Brasil. Empatou com o Ituano na Copa do Brasil. Pô, se não fosse... Se não tivesse, elementos já estavam ali, né? Se não tivesse caixa para segurar esses resultados, cara, então já era para ter mandado embora. Eu só acho que fica claro para mim que assim, o São Paulo, ele parou no tempo. Sim. O São Paulo que já foi citado o Refis, CT de base e outros trabalhos, né? O São Paulo detém o nome sócio-torcedor. Se você botar sócio-torcedor, vai dar no programa de sócio do São Paulo. O São Paulo é um clube que esteve anos-luz à frente dos outros. Por isso ele teve o período de soberania. Você foi chamado de soberania. Eu entrevistei Marco Aurélio Cunha sobre esse assunto. Só que hoje, o que o São Paulo fazia de absolutamente inovador e todo mundo já faz. Todo mundo já faz e faz melhor. E aí é desafiador para quem um dia foi à frente dos outros e à frente do seu tempo. Se reinventar novamente. Se reinventar. E nesse momento o São Paulo não precisa nem se recolocar à frente dos outros. Ele tem que, no mínimo, se colocar igual. Porque ele está muito atrás. E atrás, inclusive, de adversários que historicamente eram tratados como desorganizados. E aí eu aponto Flamengo e Corinthians. O Corinthians está passando por problemas hoje, mas em termos de gestão, nos últimos mesmos 10 anos que a gente está falando aí, ele foi muito melhor gerido, apesar de dívidas e outras questões. Tem o mau negócio da Arena, que eu acho que tem questões,
mas ele foi muito melhor gerido do que o São Paulo. E o Flamengo nem se fala. O Flamengo completa em 2023 10 anos de São Paulização da sua gestão. Só que é um São Paulo de lá atrás. Os clubes pegaram o modelo do São Paulo e, ó... Tem um negócio de técnico aí, de escolha de técnico e de demissão de técnico. Ah, do Flamengo. Sim, mas né? isso aí é... Mas tá falando mais do lado financeiro isso é também, intrínseco ao futebol brasileiro.